Montagem de exposição. O que ninguém te conta? Nesse contexto, nós vamos falar sobre organização da exposição do Verve Coletivo na Praça das Artes, em Barueri, São Paulo. Você já imaginou tudo o que acontece antes de uma exposição abrir as portas? Hoje a gente vai abrir esse bastidor. Olha que legal. Esse é o Surto Criativo, uma série de encontros que acontecem toda sexta-feira aqui no Verve Coletivo. É o surto de hoje e, aliás, o surto de hoje é sobre a exposição que estamos organizando na Praça das Artes, em Barueri. Para começar, eu queria perguntar para vocês, quando a gente fala em montagem de exposição, o que vem primeiro à cabeça? E aí, pessoal? O que você tem a dizer? Hein? Carla, vamos lá. Bom, pessoal, boa noite. Ninguém imagina, né, o que é montar uma exposição. Mas antes de montar uma exposição, começa aquele frio na espinha, na barriga, porque cada um de nós tem uma habilidade, um talento. Eu sou pintora. Então, quando o pessoal vê uma obra pronta, ninguém imagina o que rolou antes, né, Cris? E o meu trabalho no ateliê, ele começa muito antes da obra existir, começa aqui, na cabeça. Então, quando eu vou para o ateliê, eu pego o tecido, eu tenho as minhas mesas grandes, todo mundo sabe que eu adoro pintar coisa grande, aí começa, estica daqui, estica dali, prende daqui, prende dali, eu tenho várias réguas de ajustes, e aí nós vamos, mas nem sempre o braço alcança. E nós estamos montando, em particular, uma obra que me deu bastante suador, viu? Eu e a Renata Saz aqui, porque é uma obra nova que vai estar em Barueri, e ela vai ter vários desdobramentos. Então é muito bacana, porque, na verdade, a gente não controla é nada, gente. A gente vai criando e na hora de pôr a mão na massa, não é, pessoal? Nem sempre tudo sai do jeito que a gente imaginou. Mas a nossa criatividade, ela nos ajuda. E aí vamos lá amarrando os pontos, não é verdade? É, porque muita gente pensa em parede, no prego, na obra, mas isso começa muito antes, né? Começa muito, muito antes. A Carla já falou um pouquinho, mas, Vânia, como que começa isso daí? No seu ateliê, por exemplo, antes? Então, pessoal, boa noite a todos. Realmente, isso que a Carla disse é muito importante, porque se nós não estivermos alinhados, enquanto grupo, enquanto coletivo, no antes, a exposição vai acontecer alguns percalços durante a exposição. E na montagem, a gente vê o quanto é importante a união desse coletivo. Por quê? Porque cada um, durante as reuniões, teve a sua opinião, construiu a obra, confeccionou as obras e chegando lá no dia, ainda assim, existe aquele toque final na obra, que acontece lá no espaço. Então, nós já estamos assim nos preparando dia a dia nas nossas reuniões, conversando, para que em Barueri a gente leve assim tudo o mais redondinho possível. A gente sabe que sempre pode acontecer aquilo, ai, faltou um prego, faltou isso, faltou aquilo, porque as obras que nós estamos produzindo já estão lindas. Isso eu posso garantir para todos vocês, Com sabe? certeza. Então, se faltar alguma coisa, vai ser algum detalhe assim técnico, de um prego, uma fita crepe, uma coisinha assim. Isso aí. E aí, isso começa na curadoria também, não é? Essas conversas difíceis que você relatou, nas escolhas, nas renúncias, nas mudanças. Então, tudo isso faz parte desse processo. Mas então, montar uma exposição não é só uma etapa técnica, não é, Dani? É verdade. Eu acho que o que dá mais trabalho é todo o planejamento, né, toda a expografia que a gente faz, tudo, as visitas e revisitas ao local, sabe. Muita gente não tem essa noção de como é difícil, ir lá, ir média, e volta. "Ai, será que a obra cabe? Será que o espaço dá?". Enfim, eu acho que é muito trabalhoso mesmo, sabe, é muito cansativo. Não só a montagem em si das obras, né, que os artistas trabalham, mas essa montagem do espaço, a gente faz de tudo para garantir, que o espaço, o ambiente também dialogue com as obras e que o espectador, os visitantes sintam isso, né. Então eu acho que a maior dificuldade é essa mesmo. Exatamente. É uma exposição não é só o que se vê, não é isso? É tudo que se sustenta invisivelmente.
E aí, por falar nisso, que isso é muito forte, não é? Antes de qualquer obra ir para a parede, o que que a gente precisa estar definindo, Deri? Fala pra gente aí. Então, a questão do planejamento é a parte mais importante da uma exposição. Primeiro, tem que se fazer um projeto, depois esse projeto é submetido ao espaço, e aí, uma vez aprovado, aí a gente começa nessa parte. Realmente, podemos chamar de mão na massa. Aí tem a curadoria a escolha do tema, a curadoria das obras. E aí, quando chega na parte da montagem propriamente dita, aí a gente tem que pensar em elétrica, o espaço, se ele está adequado para as obras aqui em Barueri, por exemplo, nós temos a questão do chão, que as obras de chão não podem ficar diretamente no chão porque o chão lá é lavado frequentemente. É uma área que é utilizada para oficinas de criança, então não pode usar, não pode ficar diretamente no chão porque é lavado. Então nós tivemos que repensar todo o nosso trabalho para criar uma base para que as obras não fiquem expostas a essa água. Então são várias variantes que precisam ser levadas em conta. E com todo o planejamento, chega na hora, a gente acaba descobrindo que tem muito mais a ser alterado do que o que foi planejado realmente. Isso aí, isso é muito legal a gente perceber como a força do coletivo ela está ali presente, não é? A importância da força de um coletivo, porque todas as decisões a gente vai tomando em conjunto e essas ações que são importantes, elas são feitas em conjunto e acabam dando certo, por mais que tenham essas questões para serem resolvidas, né. Então, são listas de artistas, obras e por falar em medidas reais do espaço, a gente tem uma pessoa aqui que ela é especialista nessas medidas aí, que faz as expografias, que trabalha porque, pessoal, tem expografia também. Renata, fala um pouquinho pra gente sobre a expografia. Oi, pessoal, boa noite a todos, né, colegas, a quem está nos assistindo. É, realmente os colegas deram os pontos, até a Dani falou um pouco da expografia, né? São vários, você tem que pegar a medida, planta baixa do local, né, fazer o desenho, né, em cima desse desenho da planta baixa, você posicionar, ver os pontos que vai ficar a cada obra, a cada instalação, e a partir daí fazer, no caso, fazer a ilustração no caso da instalação, de como vai ficar naquele local específico, né. E realmente, e nisso, com todos esses pontos, com muita reunião com os colegas, né, tem que entrar todos no consenso, né, de cada projeto, de cada obra, né, para tudo ficar harmônico e junto com a curadoria com o tema, para não sair do tema da exposição. Então são várias a tipografia, são várias etapas, né, você sempre faz uma coisa, por dali, você está sempre mudando. Até a última semana da exposição, você está vendo a tipografia, né, porque tem tudo que amarrar, tem que se casar para a exposição ser um sucesso. E eu acredito que eu acho, assim, acredito, né, que a tipografia é muito importante, porque a partir dela que você tem a noção do geral de como vai ser a exposição. E a partir dela que você vai fazer montagem. Porque não tem como fazer montagem de uma exposição sem você ter uma tipografia, né, saber o local que vai ficar cada obra, cada instalação, e com esse planejamento, né, tudo bem detalhado, né, isso é muito importante. Isso é muito legal o que você falou, Renata, porque eu vejo o coletivo, nós somos um corpo, não é? Tem a cabeça, tem os braços, tem o corpo inteiro, tem as pernas, e cada um vai ajudando um pouquinho nesses pontos aí. Chega na hora, a gente percebe que as coisas podem mudar e a gente precisa ter esse feeling para chegar na hora, fazer essa mudança e ter a fluidez do trabalho ali. É um trabalho de meses, que a gente vem há meses trabalhando nessa exposição. Aí, então, por falar nesses meses de exposição, vem a tal da ansiedade, da expectativa, da emoção, não é? Então, tem a ansiedade individual do artista. Será que a minha obra funciona nesse espaço? Será que ela comunica? Wilson, o que que você pensa sobre essa questão aí da ansiedade, dessa expectativa, dessa emoção? Boa noite a todos. É muito difícil, né, porque vai chegando, a gente acha que sempre está faltando um monte de tempo, agora falta 20 dias, 15 dias, aí vai ser uma correria, e a gente sempre diz: "O que está faltando na minha obra?". Diz assim, que tem que
o artista tem que alguém tem que ir lá e tirar a obra dele, porque senão ele vai mudando até a última hora. E essa ansiedade faz com que a gente fique analisando ela e querendo reformular sempre ela. E quando vai lá também diz: "Ai, será que está certo? Será que está errado?". Mas, o conjunto todo que vai ser feito a exposição, que pode ser alterado até no momento lá, tudo, vai contar história muito bacana para que a pessoa possa viver aquilo, né, que os artistas que estão aí expondo, por exemplo, o nosso coletivo Verve, que que estão demonstrando todo aquele trabalho e toda a ansiedade de todos os artistas até o último momento. Essa aí é a ansiedade coletiva, né, são os ajustes de última hora, as mudanças inevitáveis. Eu acho que isso aí todo coletivo, toda pessoa que faz uma montagem de exposição, curador, ele passa por isso, né. A gente que não vê, quem assiste, quem vai lá apreciar é que não vê, não sabe, né, dessas questões, mas todos nós passamos por esses pequenos detalhes, né, que fazem a diferença. E junto com isso, vem o medo, o cansaço, vem a empolgação, não é? Montar uma exposição também é aprender a confiar em todo esse processo, porque a cada exposição que a gente monta, a gente vai aprendendo mais e mais, aprende com os erros, aprende com os acertos, e isso é muito importante para o fortalecimento do nosso coletivo, de qualquer exposição, não é isso? E aí o espaço muda tudo. Falar um pouco de Barueri, da Praça das Artes, envolve idas e vindas desse espaço, né, que a Carla tem feito. Nós também fomos nesse espaço, e aí a gente viu todas as possibilidades, né, e o lugar, ele transforma completamente a leitura das obras. O lugar Ainda oi, Cris, queria fazer um parênteses Hã. maravilhoso, né, que vai ser entrada franca, aberta ao público, as famílias estão convidadas a levarem seus filhos, teremos obras, né, a gente vai deixar os detalhes aqui na descrição do vídeo. E a partir do dia 7 de março, estão todos convidados, a abertura dia 7 de março. E, assim, só quis fazer esse parênteses, que é maravilhoso, enorme aquele espaço, o Verve, assim, tá muito empolgado em poder ocupar esse espaço, trazer ludicidade, trazer alegria, trazer todas as nossas, experiências de vida, né, expressas visualmente nas obras. Então, estamos todos felizes aqui, um espetáculo. Com certeza, por isso que a gente veio, né, falar um pouquinho, em plena sexta-feira, a gente está aqui conversando com você sobre esse assunto, para que você veja a nossa alegria, a nossa expectativa. E, Janes, você tem alguma expectativa também aí para essa montagem dessa exposição, para a abertura dessa exposição? Fala para a gente só um pouquinho aí, para a gente continuar o nosso papo. Eu acompanhei um pouquinho da montagem quando foi em Porto Alegre, né, na Bienal. Então, o que eu percebi na montagem, assim, de cara? Muito suor, tal, cortes, então, quer dizer, é muita emoção, né, assim, a mão na massa mesmo, é pesado, não é, assim, muito fácil não. Mas é bom, a gente tem, assim, aquela alegria de ver o nosso trabalho sendo apreciado, visto na hora, assim, é uma emoção muito bom, vale a pena, tá entendendo? Eu sei que o processo, a gente percorre muita dificuldade, mas quando chega, assim, na hora, é lindo, é maravilhoso, é mágico, assim. É verdade. A nossa família curte, né, em casa, curte os nossos trabalhos, e lá, então, é maravilhoso. E ninguém faz nada sozinho, né, gente? Os apoios podem ser institucionais, técnicos, a gente tem muitos apoios. Eu quero sim, eu vou perguntar se alguém gostaria de falar sobre esses apoios que a gente tem, assim, buscado, e sobre a nossa vaquinha virtual. Vamos lá. Dani, quer falar alguma coisa sobre isso? Carlos? Nós já temos um apoio, quero agradecer muito à Madeireira Nova Itapevi, na pessoa do seu Mauro, que está nos auxiliando justamente já com as madeiras, as ripas, as baguetes, que nós vamos compor, porque existe toda uma peculiaridade na montagem da nossa exposição. É um espaço lindo, gigante, nós vamos estar ocupando 1,5 andar desse espaço gigante, e tem trilhos que nós vamos ter que adaptar com essas madeiras, que são obras que vão subir, são vários núcleos de instalação, e a curiosidade fica agora para vocês virem e conhecerem o espaço. Mas, seu Mauro, muito obrigada aí pelo apoio que o senhor está dando para a gente. Exatamente, muito obrigada. Dani, você quer falar sobre a nossa vaquinha?
Quero sim, a gente abriu aí, um link, né, no Apoia-se, para todos que queiram apoiar a arte, a cultura, né, todo o trabalho que a gente está fazendo aqui com o YouTube, enfim, o que a gente puder, doar, né, nós artistas, doar para a comunidade, em troca de artes, de oficinas, a gente faz. O Verve é um coletivo muito preocupado com esse educativo. Então, essa vaquinha é justamente para isso, para ajudar o nosso coletivo, nós somos artistas independentes, tudo que a gente faz sai do nosso próprio bolso, né, estamos buscando apoios aí de instituições, ou então até de pessoas físicas também que queiram doar. Chama a gente ali no Instagram, com o que você puder ajudar, como a Cris e a Carla falaram, tanta coisa envolve, né, uma expografia, uma montagem, que as pessoas nem imaginam. Então, vai desde colocar, luz, pôr um parafuso, bater um martelo, tudo isso a gente precisa chamar, né, especialistas ali para ajudar a gente. Então, tudo sai do nosso bolso e a gente faz com o maior prazer, porque a gente, quer ver a cultura, quer ver a arte, expandida para fora das nossas casas, dos nossos ateliês. Por isso que o Verve é um grupo aqui que abrange o Brasil inteiro. E aí, todas as nossas lives aqui, no nosso link aqui embaixo, você vê que aparece um QR Code também do Apoia-se, é só mirar o celular e fazer a sua doação. Ali a gente tem várias premiações, assim, que a gente pode, colocar para vocês, né, como visitas, obras, tem umas coisinhas ali que a gente separou. Mas se não quiser ajudar de uma outra forma, né, doando material, de repente alguma coisa que você não use, mas a gente possa utilizar, né, nós somos artistas de vários cantos do Brasil, já é bem complicada essa logística pra gente. Então se você é de Barueri, é de São Paulo, ali região, entre em contato com a gente, né, quem sabe, você consegue apoiar a arte e também apoiar esse espaço de Barueri, Praça das Artes, que é tão lindo ali e recebe tantas crianças, né. Hoje a Carla esteve lá, foi medir o espaço, viu que chegou tinha bastante, pessoas ali, professores, né, Carla. Então eu acho que vale super a pena. Certeza. Então, se você quiser apoiar, pode falar, cara. Desculpa, é um espaço muito movimentado, porque Barueri também a Secretaria de Cultura ela agrega nesse espaço as oficinas culturais. Então é muita criança, é muito jovem e é a nossa pegada, né, pessoal? A gente acredita que a arte vem para ajudar a dar uma formação, um novo olhar para esse mundo que tanto precisa do belo no coração. Com certeza. Eu como educadora, como arte educadora, eu sou professora e eu lido com isso o tempo inteiro, eu vejo que a importância da arte, desde a base, não é, para que as pessoas consigam perceber que a arte está a todo momento ao nosso redor e a leitura de mundo, ela muda quando você tem essa leitura da arte, quando você percebe que a arte, ela está em você, ela está o tempo inteiro, ao seu redor, não é? Então, se você quiser apoiar o nosso projeto, o link vai estar na descrição, o QR, como a Dani falou, e os participantes, né, que são de todo o Brasil, né? Eu, por exemplo, sou do Rio, Itaboraí, Rio de Janeiro, e Janes é Não, sou do Maranhão. Maranhão, Imperatriz, Maranhão. Cadeirinha. Eu sou do Rio de Janeiro também. Na verdade, eu sou cearense, mas já estou radicado aqui há mais de 40 anos. Então, Ah, já era o Rio. eu vivo e trabalho aqui. Então, realmente, a minha vida é aqui no Rio de Janeiro. Renata, Eu sou de Nova Friburgo, da Serra do Rio. isso aí, Wilson. Olha, eu sou natural de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, lá nas barrancas do Rio Uruguai, mas eu resido em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, há uns 30 anos. Já sou passofundense, eu acho. Muito bem. Carla tá falando de onde? Eu tô falando de Itapevi, pertinho de Barueri, mas Barueri é minha cidade do coração e todo mundo sabe disso lá. Muito bem, Vânia, Eu sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. olha só, pessoal, e Dani? Eu sou de São Paulo, capital, mas estou morando em Tijuca, Santa Catarina. Muito bem, então estão vendo? Somos todos, né, um pouquinho de cada cantinho aí, formando esse coletivo lindo, que é o Verve Coletivo. Nós temos as nossas páginas no YouTube, Facebook, Instagram,
Então, acompanhe o nosso trabalho, acompanhe todo o nosso processo, que vai valer a pena para você que é iniciante, para você que continua, para você que é veterano. Enfim, a arte é para todo mundo, não é isso? E para a gente encerrar assim, esse nosso bate-papo, eh, diante de tantas decisões que a gente tem, de todas as coisas que a gente sonha para expor, eh, não esperem a perfeição. A gente tem que estar aberto ao diálogo. A gente tem que respeitar o coletivo, a gente tem que entender o espaço, cuidar da gente emocionalmente, expor e se colocar no mundo com coragem, que é isso que a gente faz. Para ser artista tem que ter muita coragem, não é verdade? A gente tem que ser muito corajoso. A gente está vivendo nesse processo com verve coletivo. A gente tem que ser muito corajoso para enfrentar uma exposição que vai ficar durante quase 2 meses lá em Barueri. Isso é muito legal, isso é muito motivador, não é isso? Para viver essa organização dessa exposição toda. Isso tudo a gente precisa também que você acompanhe esse processo com a gente, não é? Diante de tudo isso que eu falei das nossas redes sociais, compartilhem essa live com alguém que você que você conheça, que gosta da arte, que gosta de arte contemporânea. Compartilhe essa live com seus familiares, amigos, professores, alunos, enfim, que você vai gostar, que você vai nos ajudar, que você vai estar trabalhando também, de certa forma, com a arte. E se você quiser ver mais bastidores dessa montagem, acompanhe o nosso Instagram, que a gente está sempre colocando lá um pouquinho de tudo que a gente está fazendo sobre essa exposição maravilhosa, que já é um sucesso. Alguém gostaria de algumas considerações finais aí? Eu adoro a palavra coragem e quero deixar isso para todos os artistas. Coragem é cor em ação. Uau, que lindo. Muito bem, gente. Muito bem. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada por você estar aqui. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau. Boa noite, Ted. Boa noite.